o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, aqui representando a Silmara Cristina Goulart, que é a Procuradora da República e coordenadora da Força Tarefa de Brumadinho, pelo Ministério Público Federal, Procurador Helder Magno da Silva, que está presente conosco aqui presencialmente. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Em nome de quem eu cumprimento aos demais membros, aos demais componentes dessa mesa, as pessoas aqui presencialmente e também aqueles que participam por videoconferência. E gostaria, pelo Ministério Público Federal, de trazer alguns esclarecimentos. Como nós tivemos a última fala agora do representante do Poder Judiciário, eu gostaria primeiro de iniciar falando que no dia 22 de outubro estava prevista, como já foi dito agora, uma primeira audiência que seria realizada no Tribunal de Justiça na tentativa de já produzir, de conciliação, nesse processo de conciliação que se abriu. O Ministério Público Federal, convocado para essa audiência, para essa reunião, entendeu e deu publicidade, inclusive, a uma petição que encaminhou ao Judiciário, esclarecendo os motivos por que não se faria presente. Nós não conhecíamos, o Ministério Público Federal era chamado para uma reunião para discutir um possível acordo, e nós não conhecíamos os termos expressos desse acordo. As minutas que já haviam sido elaboradas não era do conhecimento do Ministério Público Federal. E também, essa reunião, ela padecia de um problema sério, que é a ausência ou a falta de presença, de participação das pessoas atingidas pelos seus representantes, como bem dito aqui já, os atingidos da bacia do Paraopeba, de Brumadinho e das regiões, já contam com assessoria técnica. Os atingidos estão organizados em comissões locais, comissões municipais de atingidos. Então, se agora nós temos essa estrutura dos atingidos, de participação, de movimentação, se nós temos uma atuação dos movimentos sociais, da igreja, dos atingidos, por que não incluí-los nessas discussões acerca de um possível acordo? Por que se fazer um acordo, se minutar, se pensar num acordo em gabinete e, ao argumento de que esse acordo seria um excelente acordo, excluir da sua elaboração as pessoas atingidas, as famílias das pessoas atingidas, os demais órgãos que poderiam participar, porque, deputada Beatriz, quando a gente fala em ações na área de saúde, deputado Rogério, nós temos um Conselho Estadual de Saúde, nós temos os Conselhos Municipais de Saúde. É preciso que a gente saiba, e são estruturas de participação popular, de controle social, pensadas e previstas na Lei 8080 de 1990, na Constituição. Então, quando a senhora fala em termos de controles, então, é preciso a gente entender, todas aquelas melhorias na área de saúde foram conversadas com os conselhos municipais de saúde, foram conversadas com o Conselho Estadual de Saúde. De onde saem essas ideias? É importante que a gente tenha esse entendimento. A gente sabe, eu sei, que a Fundação João Pinheiro, que é uma fundação muito séria, através dos seus estudiosos, tem grande papel na elaboração da proposta do Estado. Mas é importante a gente entender que toda essa competência da administração, ela não pode excluir os mecanismos legais de participação social já estabelecidos.
E aí, fala-se muito, no caso Mariana, Rio Doce, como um motivo, como um mau exemplo. Apontam-se os exemplos negativos do caso Rio Doce, do caso Mariana, para justificar o assodamento na realização de um acordo com a Vale, com a empresa que é ré em ação criminal, pelos crimes ambientais praticados, reincidente, né, nesse tipo de crime, porque a Vale responde a um processo crime na Vara Federal de Ponte Nova pelo caso Rio Doce, e hoje também a gente tem o caso Brumadinho, também objeto de ações penais, e a gente precisa ter claro que nesse processo, alguns exemplos do caso Mariana, do caso Rio Doce positivos, precisam ser observados. Estou falando isso porque, no caso Rio Doce, nós temos tido dificuldade, sim, para implementar os acordos assinados. Essa dificuldade deve ser para nos lembrarmos que a Vale assina acordos e busca mecanismos para descumpri-los. Então, a gente precisa estar atento, porque a Vale, o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Espírito Santo, a BHP, a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo, firmaram um acordo que já é de todos conhecido, chamado TAC Governança. Esse acordo TAC Governança, assinado com a Vale, infelizmente a Vale descumpre, mas não é só a Vale, porque outras entidades que assinaram esse acordo estão rasgando aquilo que colocaram nesse acordo. Isso é importante a gente ter em mente, porque se vai ser feito um novo acordo pelas mesmas partes, pelo princípio do não retrocesso em direitos humanos, aquilo que esses entes já firmaram nesse acordo chamado TAC Governança, tem que ser observado. E esse TAC Governança, ele é um acordo instrumental, não é um acordo que trata já de quais as medidas que seriam feitas, ele é instrumental, ele trata da centralidade das pessoas atingidas, da centralidade do sofrimento dos atingidos, em todo o processo de reparação, e também da necessidade da participação informada e de uma participação efetiva das pessoas atingidas em todo e qualquer processo de reparação. Então, esses pontos, com a devida vênia de todos que falaram antes de mim aqui, e numa visão de justificar que aquela ideia de que um bom acordo é melhor do que uma eterna disputa, e aí, inclusive, a senhora colocou bem, porque, na verdade, a gente fica demonizando o Poder Judiciário, dizendo que ele é incapaz de dar respostas. Se ele está incapaz de dar respostas, a gente precisa ver com o Judiciário a melhor forma de ele trazer essas respostas. E não fazermos acordos que suprimem direitos ou que não resguardam adequadamente os direitos das pessoas, sem que a gente possa ter uma negociação com a participação dessas pessoas. Esses pontos são interessantes, isso motivou o Ministério Público Federal a se ausentar daquela audiência do dia 22. E aí existem alguns pontos que a gente precisa lembrar do caso Mariana. Eu falei do caso do TAC Governança, que é um documento que precisa ser lembrado, que precisa ser respeitado, que não está sendo considerado nesse acordo, porque os princípios ali estabelecidos, ao meu entender, ao entender do Ministério Público, eles vinculam as mesmas partes. Estado de Minas Gerais, Vale, Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria Pública da União,
porque, na verdade, a AGU e a AGE não são, podem ser partes processuais, mas eles são, na verdade, os procuradores das partes. Então, União também é vinculada pelo TAC-GOV. Agora, é interessante uma outra coisa, que a gente está vendo que essa conciliação está sendo conduzida diretamente pelo Tribunal de Justiça, como foi visto aqui, pela presidência do tribunal, pelo juiz auxiliar da terceira presidência. Eu tenho dúvidas em relação a legitimidade dessa conciliação diretamente no tribunal. E aí o caso de Mariana nos dá uma ideia. O caso de Mariana, o chamado TETAC, foi homologado diretamente pela desembargadora que então conduzia, desembargadora federal que conduzia a SEJUSC do TRF da primeira região. E o STJ anulou essa homologação desse acordo feito lá direto no tribunal, porque houve supressão de instância. Pularam já para a segunda instância. E, realmente, o atingido, qualquer pessoa que está, quando eu vejo, e eu tive acesso a uma foto da reunião em que se via claramente a cúpula do Tribunal de Justiça, a Vale, a cúpula do Ministério Público Estadual, a cúpula da Defensoria Pública Estadual, diversos órgãos representados. Quem é que vai questionar um acordo homologado numa circunstância dessa? Quem questionar vai ser taxado de doido. Quem vai ao judiciário se você tem essa sinalização de que esse é um bom acordo e que esse acordo, que esse processo é legitimado pelo próprio tribunal através da sua presidência? Com todo respeito, me parece que o sistema judiciário brasileiro não tem essa possibilidade de avocação nesses termos de competência para homologação, porque nós teríamos uma supressão de instância. Se tiver previsto no regimento interno do tribunal, em a regulamentação do Tribunal de Minas Gerais, é preciso a gente até verificar, deputado Rogério, se houver alguma regra nesse sentido, se é uma regra que passa pelo filtro da constitucionalidade, porque nós teríamos uma clara supressão de instância, uma clara situação de um órgão que teria que homologar pelo seu pleno, de que composição é. Então, esses são pontos que aí eu quero pontuar. A experiência do caso Mariana, do que não deu certo, precisa ser lembrado. A homologação, pulando instância, o STJ já disse não. E é uma situação que traz um desgaste para as instituições se opta por levar a negociação dessa forma. Bom, como eu vinha dizendo, em relação às experiências positivas e negativas do caso Rio Doce, a grande experiência positiva do caso Rio Doce para o caso Brumadinho, como já destacado aqui antes de mim, foi a integração entre as várias instituições de justiça que, a essa altura, quando ocorreu o desastre do caso de Brumadinho, quando aconteceu o rompimento da barragem B1 no Córrego do Feijão, as instituições de justiça vinham numa atuação conjunta, numa atuação concertada, já que, em agosto de 2018, havia sido homologado judicialmente esse acordo que eu havia dito, o TAC Governança, e as várias instituições estavam atuando conjuntamente. Então, vejam bem, uma coisa que é muito importante. O Ministério Público Federal fez uma clara opção, nesse caso Brumadinho, por não judicializar na Justiça Federal
as questões relativas a Brumadinho. Isso é de amplo conhecimento. Por quê? Também como experiência negativa do caso Rio Doce, nós temos as disputas acerca de competência judicial. Qual seria o juízo competente para apreciar? E só quando a questão foi decidida pelo STJ, de qual seria o juízo competente, que nós tivemos a definição. Então, esse é um ponto que até hoje nós optamos por atuar como amicus curiae perante a Justiça Estadual, exatamente para não deixarmos que um eventual posicionamento divergente do Ministério Público Federal, acionando na Justiça Federal a Vale, pelos mesmos fatos, gerasse um incidente processual que fosse utilizado como justificativa pela Vale para... E aí é importante, porque, como muito bem relatado pelo senhor advogado do Estado, doutor Cássio, aqui no início dessa audiência pública, já no dia 27 de janeiro, o Ministério Público Federal, na minha pessoa e na pessoa da minha colega Flávia Torres, esteve numa reunião no Ministério Público Estadual em que participaram as diversas instituições de justiça. E também os senhores o senhor Procurador-Geral de Justiça e o senhor Procurador-Geral do Estado. Já naquela ocasião foi noticiado por essas duas autoridades que a Vale havia manifestado o seu interesse em negociar, em resolver tudo o mais rápido possível, de forma negociada. Naquele momento foi dito que a Vale queria já definir tetos para as indenizações, que as instituições fizessem acordos com a Vale com vistas a já definir os parâmetros, ou seja, quanto que cada pessoa deveria receber, quais as medidas que seriam adotadas. Naquela ocasião, o Ministério Público Federal e também outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, alertaram aos presentes, e também o nosso ilustre Procurador de Justiça aposentado, ex-Procurador-Geral de Justiça, Nédens Ulisses, também lembrou a todos que seria importante que nenhum acordo poderia ser feito sem que fossem ouvidas as pessoas atingidas, sem que se desse a participação às pessoas atingidas. E esse processo, realmente, nós temos, no caso de Brumadinho, até pela experiência, as experiências negativas do caso Rio Doce, nós tivemos conquistas que têm que ser reconhecidas, sobretudo a atuação do Ministério Público Estadual, na pessoa do doutor André Sperling, à frente da CIMOS, referente à conquista ou à garantia para as pessoas atingidas do direito à assessoria técnica. Tanto essa atuação intensa das instituições de justiça, e nesse caso, capitaneadas pelo doutor André Sperling, e também o Poder Judiciário, na pessoa do doutor Elton, foram essenciais para se garantir esse direito das pessoas atingidas à assessoria técnica. Mas vejam bem uma coisa, as assessorias técnicas iniciaram seus trabalhos bem recentemente. E justamente no momento em que as assessorias técnicas começam os trabalhos em campo com as pessoas atingidas, a escuta das pessoas atingidas, aí surge um acordo que aborta todo o trabalho das assessorias técnicas com as pessoas atingidas relativamente aos direitos das pessoas atingidas. E quando eu falo de direitos das pessoas atingidas, eu penso que é um equívoco grande quando se separa os direitos individuais dos direitos coletivos. Onde começa um e onde termina outro? O direito à saúde, os danos sofridos à saúde de uma pessoa, que podem viabilizar uma ação individual dessa pessoa
para o tratamento, para a indenização dos custos desse tratamento, para a indenização dos danos morais decorrentes desse adoecimento, é um direito individual ou é um direito coletivo? Como que ele está sendo tratado? A pessoa que teve uma perda financeira, econômica, como os agricultores que perderam a sua safra, que se endividaram, isso é apenas direito individual? Não é um direito individual homogêneo que precisa de uma tratativa conjunta, que precisa de um olhar conjunto de todos? Ou as pessoas atingidas vão ficar relegadas a negociar com a Vale a posteriori? Estou dizendo tudo isso porque, embora se diga, tenha se dito aqui hoje, que todo esse processo de conciliação teria começado depois daquela petição dos 54 bilhões, a chamada pedido dos 54 bilhões, e é estranho que alguém peça 54 bilhões e aceite negociar por 20, 25, 26, ou por tanto menos. Não me parece que se está trazendo a público, nessa audiência pública, a realidade. Por quê? Falei daquela reunião que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2019. Eu sou muito bom para datas. Obviamente que aquela discussão, ela não andou daquela forma naquele momento. Mas vejam bem, em fevereiro de 2020, exatamente no dia 5 de fevereiro de 2020, pelo Ministério Público, eu tive a oportunidade, fui chamado e pude participar de uma reunião no Palácio do Governo, com o senhor governador. Estavam pelo Ministério Público Federal o colega José Aderce, que então coordenava a Força Tarefa, e o colega Edmundo Dias, também meu colega de Força Tarefa. Estavam ali Procurador-Geral de Justiça e uma promotora que o assessorava, o senhor governador e equipe do governador, entre eles o Procurador-Geral do Estado. Já naquela ocasião, já se falava desse acordo, das tratativas que o Estado de Minas Gerais vinha fazendo com a Vale, que, segundo narrado, esse acordo estaria sendo conversado, já teria sido conversado com o Ministério Público Estadual, duas pessoas que não estiveram naquele momento nessa reunião, que o doutor André Sperling e a doutora Carolina Morichita, mas foi dito que já teria sido apresentado para eles os termos desse acordo que o Ministério Público, que o Estado estava em discussão com a Vale. Então, esses pontos é importante que a gente tenha muita clareza. Diante dessa discussão, ali naquele momento também, nós ponderamos mais uma vez a importância da participação das pessoas atingidas nesse processo. Ponderamos pelo Ministério Público Federal, dissemos. E aí, conseguimos que fosse realizada uma nova reunião no Ministério Público Federal, com representações dos atingidos. Naquele momento, nós não tínhamos assessoria técnica para os atingidos, e houve uma apresentação semelhante a essa, não com esses termos, mas foi uma apresentação também em PowerPoint, do que seria, de quais as ideias que o Estado tinha sobre esse acordo. E ali, naquele momento, mais uma vez pontuamos, qualquer acordo que venha a ser feito precisa passar por uma discussão com os atingidos. E também pontuamos que o Estado, que é a parte mais forte nessa negociação com a Vale, ele não pode deixar as pessoas atingidas para trás. Se o Estado negocia a sua reparação, ou as reparações que ele entende como coletivas, ele acaba deixando as pessoas atingidas para trás. E aí, veja bem, com todos os defeitos que o caso Rio Doce tem, com a criação da Fundação Renova, com o TETAC ter sido produzido sem a participação das pessoas atingidas.
O TETAC traz algumas garantias, porque, por exemplo, o TETAC replicou um acordo que já tinha sido feito antes pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Espírito Santo, que foi a garantia do auxílio financeiro emergencial por 5 anos. Ainda que a burocracia da Renova esteja atuando para não garantir as pessoas, para impedir que as pessoas atingidas tenham acesso a esse auxílio financeiro emergencial, lá no TETAC, tem essa previsão desse auxílio financeiro emergencial por 5 anos, prorrogáveis por mais 5. E o Comitê Interfederativo, no qual eu participo, representando o Ministério Federal, em 31 de julho desse ano, entendendo que ainda não cessadas as causas que levaram à obrigação de se pagar o auxílio financeiro emergencial, entendeu de prorrogá-lo por mais 1 ano. E pode ser, agora, pelo TETAC, seria essa a lógica, a prorrogação a cada ano. Então, vejam bem, além dessa previsão, também o TETAC, com os defeitos que ele tem, de não participação das pessoas atingidas, o TETAC, ele traz, por exemplo, previsão de um programa de indenização mediada, cria mecanismos e obrigações para que a Renova e as empresas busquem fazer essa indenização das pessoas atingidas. E do ponto de vista de outros fatores, por exemplo, da saúde, ele obriga, e a gente tem buscado implementar os planos de ação em saúde nos municípios, discutidos com os municípios. Então, quais são as ações de saúde para o município de Barra Longa? Quais são as ações de saúde para o município de Mariana? São aquelas ações discutidas com o município, discutido com os atingidos, discutido também nos conselhos municipais de saúde. Então, essas observações a gente precisa estar atento. O TETAC, volto a repetir, tem muitos defeitos, e o maior deles é ter sido produzido em gabinete, e ele prevê, então não é novidade. Por exemplo, a questão que é dita aqui do saneamento básico, o TETAC tem previsões sobre saneamento básico. E projetos de saneamento básico estão sendo conduzidos pelos municípios e com os recursos estão no BDMG, o BDMG e o Banco do Espírito Santo, o Bandes, são os bancos que intermediam o repasse desses recursos para os municípios, para as obras de saneamento básico. Os projetos são aprovados pelo CIF, pela Fundação Renova, tem toda uma governança em cima disso. Estou dizendo isso para fazer algumas inquietações, que é o quê? Falou-se aqui em ações de saneamento básico. Obras públicas, feitas por quem? Como vai ser feito o processo licitatório? Ou vai ser dispensada também a realização de licitação? A senhora deputada trouxe a questão do orçamento, porque como que essas verbas vão ser alojadas no orçamento? Eu trago aqui uma outra experiência negativa, que é a questão que está em discussão no STF, que é aquela malsinada fundação criada ou pensada pelos colegas que atuam na Lava Jato, no Paraná. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Gestão de recursos públicos, quem vai fazer gestão de recursos públicos? Como vai ser feita a gestão de recursos públicos? Isso tudo, quando se fala que a Fundação Renova e ela realmente não é um exemplo a não ser seguido, mas se a gente trabalha esses recursos nas mãos do Estado, talvez a gente volte para aquelas amarras que foram faladas para justificar a criação da Fundação Renova, e que não podem realmente ser deixadas de lado, porque como vão ser feitas as licitações? E aí a questão da fiscalização, a questão das auditorias. É importante que eu tenho muito medo de que alguma empresa ou uma superempresa de consultoria venha ser a substituta de todo mundo para dizer se aquilo que a Vale está fazendo é o que deve fazer ou não.
quando a gente fala em auditorias, é preciso conhecer quem é que está no mercado, quem é que está, com base nos acordos já feitos para o caso Brumadinho, nessa função. E aí é preciso entender se a instituição que está nessa função, se ela está fazendo, cumprindo com o seu dever de auditagem de forma realmente independente, ou se nós teremos aquelas situações que levaram, que foram bem tratadas nessa Assembleia e também no Congresso, nas CPIs, onde ficou evidenciada a forma como se tinha a produção de laudos ou de pareceres favoráveis à estabilidade de barragem, como que eram produzidos esses documentos. Porque se nós deixarmos ou tomarmos por mais confiança que tenhamos em uma ou outra instituição, é preciso nós lembrarmos que não podemos abrir mão daquilo que é papel do poder público, que é papel do Tribunal de Contas, da Assembleia e do Ministério Público. Por melhor que seja uma empresa que assessore o Ministério Público, é importante nós lembrarmos que uma empresa de capital privado, que esteja vinculada a interesses privados, ela não é Estado, ela não pode ser delegados a ela poderes de Estado. Esses pontos, eu penso que precisam ser objeto de debate. A gente precisa estar atento a essa questão da participação. O Ministério Público Federal, é importante dizer, nós estamos buscando contribuir com esse processo, estamos tentando levar as outras instituições a perceber a necessidade de que esse acordo seja melhor debatido, que ele seja de conhecimento público, que os valores tratados sejam de conhecimento público, e nós entendemos que seria precoce fechar questão no dia 17 de novembro. Vejam bem, nós estamos discutindo um acordo que eu não posso passar o que eu teria acesso até então aos senhores do Legislativo, porque se eu tive acesso, pelo Ministério Público, eu estou com uma limitação dessa decisão judicial. Eu até poderia discutir essas questões da confidencialidade, que é uma regra da conciliação, e eu acho que daria uma boa discussão a confidencialidade num acordo como esse. Nós não estamos tratando de um acordo de segurança nacional. Nós estamos tratando de um tema de segurança nacional. Não estamos tratando de um tema de segurança pública. Estamos tratando de um tema de relevante interesse público. E aí é importante a gente discutir se é adequado. As instituições pediram. Mas a questão era necessário que as instituições submetessem a questão a esse modelo de discussão judicial, nesse momento? Quem levou a questão quando se levou a questão ao Sejusc, se pensou nessa consequência? Não poderia ser uma discussão extrajudicial, já que os órgãos poderiam discutir extrajudicialmente, e efetivamente, como eu já disse aqui, vem fazendo isso. Então, para finalizar, porque eu já falei muito, e a gente, quando está aqui falando, a gente não dá conta do tempo passando, o representante do Estado apresentou o que seriam as premissas desse acordo, as medidas que seriam tomadas, sem uma especificação que, ao meu ver, seria necessária, uma melhor construção do que seria, e falou em escutas. Quando ele fala em escutas, eu fico preocupado, porque o Estado dá a entender que estariam acontecendo escutas, mas essas escutas
Quem foi escutado? Sim, tomara que tenha sido escutados os municípios, os representantes dos municípios. Mas eu desconheço uma escuta efetiva das pessoas atingidas. Ontem o Ministério Público Federal participou, junto com outras instituições, de uma reunião pública, de uma live com as pessoas atingidas e com as instituições que prestam assessoria técnica independente às pessoas atingidas. E ali ficou evidente da fala dos atingidos que os atingidos não participaram de nenhuma escuta efetiva sobre esse tema. E aí é fato que até aquela reunião do dia 22, em que nem o Ministério Público Federal conhecia os termos de nenhum acordo, e apesar das reuniões que eu relatei aqui, é importante realçar que, em hora alguma, foi apresentado documento ao Ministério Público Federal contendo uma minuta desse possível acordo. Foram apresentados o tempo todo PowerPoints, semelhantes aos que foram apresentados aqui pelo representante do Estado, do Comitê Pro Brumadinho, com as diretrizes, com o que seriam esse acordo. Mas nada mais do que isso. Então, me coloco com essas observações e com a observação de que o Ministério Público Federal está atento, com a finalidade de propor que se construam, sim, acordos, que se construam soluções, a palavra melhor é essa, soluções, que favoreçam as pessoas atingidas, que reconheçam os danos que o Estado teve, porque é inadmissível quando a gente fala que o Estado mobilizou o Corpo de Bombeiros por 600 dias, como se o Estado fosse uma extensão da Vale, no que era uma obrigação da Vale. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque, enquanto isso, os cidadãos não podem ficar desguarnecidos com as forças do Estado voltadas para a correção com perdão da palavra, mas eu tenho que usá-la, das cagadas da empresa. É como se a gente fosse funcionando como o serviço de limpeza. E esse ponto, me parece que é necessário que a gente tenha atenção. Essas reparações, elas têm que vir, mas elas não podem se descolar dos direitos das pessoas atingidas. Meu muito obrigado. Em busca de minerais, toneladas de minerais, mataram milhões de animais, milhares de vidas morreram. O profeta falou e o meu povo alertou, centenas de vidas morreram.